Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós daremos continuidade à nossa série Correlações com o Bitcoin. Vamos confrontar o Bitcoin e o S&P 500, que é um índice que muitos conhecem por ser construído pelas 500 ações mais importantes do mercado e listadas tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa Nasdaq. E esse índice, então, mede basicamente as mudanças, situações e cenários na economia mundial. Então, o S&P 500 ele faz referência a Standard Poor's, que é uma empresa de consultoria financeira. E a história dessa empresa, ela é constituída desde 1860 até a criação do índice em 1957, né, perdurando até os dias de hoje. Mas o objetivo desse vídeo não é explicar o que é o S&P 500 ou o que é o Bitcoin. Nosso objetivo, então, é avaliar a correlação entre os dois, ver como está relacionado o Bitcoin a esse índice das 500 empresas. Vamos olhar aqui algumas empresas listadas no Yahoo Finance, que essas empresas estão envolvidas com o Bitcoin e recentemente foi divulgado que tiveram um desempenho superior ao do índice S&P 500. Algumas dessas empresas, como por exemplo Microsoft, Visa, Nvidia, PayPal, CME Group e Goldman Sachs, são empresas listadas no próprio S&P 500. Então, pessoal, aqui só tem algumas empresas, mas existem outras, como por exemplo a Tesla, a Coinbase, a Galaxy Digital, até rumores agora da própria Apple, que é uma empresa que está no S&P 500 e pode ter adquirido. Há rumores sobre a Apple ter adquirido Bitcoin. Então, além de empresas, nós temos grandes fundos como o BlackRock, a Alameda Research, o Bridgewater Association, ok? Além de grandes nomes como Ray Dalio, Elon Musk, Ricardo Salinas Pliego, mexicano, e muitos outros. Além de, atualmente, ser possível negociar no mercado futuro, no mercado de opções, em corretoras como, por exemplo, a Testwork ou a Interactive Broker. Então, o resumo da ópera é o seguinte: nós temos fundos de investimentos, pessoas físicas, empresas, mercado futuro, mercado de opções, tudo negociando Bitcoin. Então, pessoal, isso nos dá uma base sólida para acreditar que o Bitcoin tem sim uma relação grande e pode ter uma relação grande com o S&P 500. Então, agora vamos avaliar os gráficos e ver se isso é real na prática. Quando confrontamos os gráficos do Bitcoin em verde e do S&P 500 em vermelho, nós já nos deparamos com o problema da escala. O Bitcoin possui variações muito maiores do que o S&P 500, então a comparação fica praticamente impossível. Aplicando uma operação matemática que constitui em pegar os valores tanto do Bitcoin quanto do S&P 500, subtrair da média e dividir do desvio padrão, nós obtemos a normalização e aí essa escala perde o sentido, ok? E agora nós podemos comparar os dois gráficos. Então, observa que agora já fica mais razoável, né? O S&P 500 em vermelho. No entanto, o que eu tenho observado é o seguinte: no caso das criptomoedas, nós temos esses movimentos explosivos. Ela tem esses períodos de bolha, né? Não que seja uma bolha, mas que tem vários períodos de bolha ao longo da sua história. E isso tem um caráter exponencial. O preço sobe exponencialmente e depois decai.
da mesma forma, às vezes até simétrico, né? Talvez isso ocorra, a minha teoria é que isso ocorre porque é um mercado que não é regulado, é um mercado que funciona 24 horas, então você pode comprar a quantidade que você conseguir comprar, você pode negociar no P2P, enfim, existe uma liberdade intrínseca a esse tipo de mercado. Então, acreditando que ele tem um caráter exponencial, eu apliquei uma operação matemática que chama logaritmo. Então, aplicando o logaritmo natural, nós obtivemos esse gráfico, ok? Onde agora nós podemos observar que existe uma correlação muito alta entre o Bitcoin e o S&P 500. Olha como ficou o gráfico do Bitcoin após ser normalizado e aplicamos o logaritmo. Ficou bastante semelhante ao S&P 500. Observe a queda aqui do coronavírus, né? E outros períodos de queda. Observem os períodos de máximo, como os gráficos são semelhantes. Então, agora sim. E nessa situação, nós temos uma correlação de 91% ou 0,91. Se lembrem que a escala de correlação é entre -1 e 1, sendo que 1, a correlação é muito grande, ok? E esses valores foram significativos durante todo o período avaliado, que vai desde 2015 até 16/7/2021, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. Outro detalhe importante que nós podemos observar desse gráfico é que a diferença entre as duas linhas sempre tende a ficar pequena. Então, observa que em determinados momentos temos uma distância grande entre as duas linhas, depois tendem à proximidade. E isso acontece e aconteceu a ponto das linhas se cruzarem em alguns momentos e aconteceu durante toda a vida do Bitcoin. Ok? Então, vamos dar uma verificada nessa diferença, porque atualmente nós parece que estamos com uma diferença bem razoável. Então, eu vou subtrair uma linha da outra e verificar o que acontece. Aqui, essa linha que eu coloquei aqui em cima, ela é a diferença, certo? A diferença entre essas duas linhas de baixo. E aqui nós observamos que, atualmente, a diferença está muito grande entre a linha do S&P 500 e do logaritmo do Bitcoin normalizado. Então, é razoável nós pensarmos que ela tende a voltar para uma média aqui, certo? E isso só pode acontecer caso nós tenhamos um crash e uma queda muito grande no mercado. Por agora, não posso precisar datas, mas tem que haver uma queda grande e para o Bitcoin acompanhar e as duas linhas se aproximarem novamente, ou o Bitcoin ter uma explosão para o alto até conseguir deixar as linhas mais próximas e retornar para esse ponto médio em que as linhas sempre andaram juntas durante toda a vida do Bitcoin. Então nós estamos num período crítico. Agora, se nós avaliarmos o período de 52 dias, que é o período em que o Bitcoin atualmente encontra-se em lateralidade, aproximadamente, nós podemos ver essas relações de correlação. O que é esse gráfico? Nós temos a correlação no tempo e a cada 52 dias. Observem que atualmente estamos com uma correlação de 52 dias abaixo de menos 0,5, ou seja, é uma correlação negativa entre o Bitcoin e o S&P 500. Se nós avaliarmos na história, apenas em 8 situações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a nona nós estamos vivendo agora, apenas em 8 situações as correlações ficaram abaixo
desse menos 0,5, ok? A maioria do tempo, elas tendem a ficar elevadas. Observa que a correlação ela sempre tende a voltar para essa linha base, ok? Então, por exemplo, acontece de ter uma correlação negativa, depois essa correlação sobe, tentando sempre voltar para essa linha base. O que nos dá a entender que estamos bem próximo de alguma coisa acontecer no mercado, ok? Que pode ser um crash do S&P 500 e ele cair fortemente para buscar novamente uma correlação com o Bitcoin, ou o Bitcoin explodir para cima e acompanhando essa exuberância nos mercados que nós estamos acompanhando na presente data, ok? Quando nós plotamos agora o gráfico das correlações junto com os gráficos do Bitcoin e do S&P 500, nós observamos que nesses períodos que eu havia comentado com vocês de altíssima correlação, aqui, geralmente o Bitcoin sobe. Olha só, aqui temos outro momento e o Bitcoin subindo, o Bitcoin está em vermelho, tá pessoal? Em verde nós temos as correlações. Aqui novamente altíssima correlação, Bitcoin subindo. Quando a correlação diminui, nós notamos ou o Bitcoin caindo ou ele lateral, ok? Em raros casos, aqui novamente você tem a correlação alta e o Bitcoin subindo. E agora, atualmente, uma correlação negativa e o Bitcoin caindo, ok? Então, esses são dados que nós temos que ficar constantemente monitorando, porque são muito importantes para avaliar o movimento do preço da criptomoeda. Então, para concluir, pessoal, o que foi falado nesse vídeo, nós temos que grandes empresas, mercado futuro, mercado de opções, grandes influenciadores e pessoas físicas, está todo mundo comprando o Bitcoin. Isso obriga ele a ter alguma relação e correlação com o mercado. E a comparação aí entre o Bitcoin e o S&P 500, ela foi melhor avaliada quando aplicamos o logaritmo natural do Bitcoin aos dados normalizados, ok? Porque acreditamos no caráter exponencial das criptomoedas. E outro detalhe importante é que quando as correlações, aqui no caso as de 52 dias, são negativas, e elas geralmente indicam mercados laterais ou em queda. Agora, quando as correlações são muito positivas, estão relacionadas, na maior parte do tempo, à subida do Bitcoin. Ok, pessoal? Então é isso. E agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Não esquece de assistir os nossos outros vídeos. Já fizemos comparação com a Ada Cardano. Ok? Então, fico por aqui.